Viagem na CBN, com Edson Rui. Bora viajar, Edson Rui? Bora viajar, Fernanda. Bom dia para os nossos ouvintes também. Bom dia. Eu sei que você está sempre de malas prontas, né? E, aliás, antes de eu entrar no tema de hoje, como é que é essa vida de um agente de turismo? Você tem sempre uma malinha pronta? Fernanda, olha, vamos esclarecer, né? O agente tem uma mística atrás da atividade, da profissão. O agente de turismo, agente de viagem, ele trabalha no escritório, ele não viaja tanto. Existem algumas funções dentro de uma agência de viagem, que aí a subdivisão, por exemplo, uma operadora de turismo, enfim, que presta serviço para as agências, presta serviço inclusive para o cliente também, aí sim, dependendo da função, a pessoa viaja. A minha função é justamente fazer todos os contratos com todos os fornecedores do mundo inteiro. A minha função, além disso, é de criar programas para ofertar no mercado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que viajar, ir lá conhecer, por exemplo, inaugurou um hotel novo nas Maldivas. Eles vão me convidar, eles querem que eu vá para poder conhecer o equipamento, aí eu vou fazer o contrato para liberar a comercialização para o Brasil inteiro. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Minha mala está sempre pronta, mesmo porque eu fico em Campinas de segunda a quinta. Toda sexta-feira eu estou indo para minha Vitória querida. E volto sempre na segunda. E junto com isso, tem as viagens que eu vou. Esse ano, por exemplo, Fernanda, eu já estive na Islândia, na França, na Espanha, no Chile, aonde mais, meu Deus? Este ano de 2026? Esse ano, em janeiro, por esses 4 destinos. 4. Edson, tem uma vaguinha para mim aí, não? Tem, olha, sempre. Já pensou Tô indo, você falando amigo. do mundo inteiro? Mas, pensa, não é para viajar, para passear, porque a gente vai para as feiras, a gente fica, tem feira que a gente fica, dá calo no pé. Teve uma feira que eu andei 16 quilômetros, depois o aplicativo me deu quanto que eu andei em um dia dentro da feira. Meu Deus. Porque você tem que conversar com todos os fornecedores, enfim, é uma loucura. Aí você participa da feira, trabalha o dia todo, aí à noite ainda tem jantar, tem dia que são 2 jantares, que um fornecedor quer, o outro quer, então você dá uma passadinha. Enfim, tem os espinhos como qualquer outra atividade, mas vou confessar que é prazeroso, porque você está viajando pelo mundo todo. Aí tem o Brasil também, viu, Fernando? Tem que encaixar o Brasil também nesse meiozinho aí, viu? Nessa meiuca. Porque também é a mesma coisa. A gente tem alguns contratos que falam aqui no Brasil e que a gente tem que conhecer o equipamento, enfim, o fornecedor quer que você vá, para que faz parte de um processo de capacitação e ao mesmo tempo de controle de qualidade para os nossos clientes. Uhum. Então, é assim que funciona. É isso. E eu sei que você vai viajar depois do carnaval para a Austrália, não é isso? Pois vou passar o carnaval na Austrália e Nova Zelândia. Eu estou indo amanhã, como todo final de semana eu vou para Vitória, vou ficar um pouquinho aí do carnaval e no domingo eu embarco com um grupo para Nova Zelândia e depois para a Austrália. Esse grupo é formado pela grande maioria por capixabas, então a gente vai levar um pouquinho do nosso samba para os... Na verdade, o carnaval vai ser na Nova Zelândia, para os neozelandeses, né? E esse país é um país muito especial, viu, Fernando? Vamos falar dele então? Bora! Bom, Sudoeste do Pacífico. Exatamente, na Oceania. É quando a gente vira assim, o globo vai virando, quando aparece assim só água, você vai ver 2 pedaços de terra. O maior, que é a Austrália, e o menorzinho, minúsculo, é a Nova Zelândia. Para mim, é um dos destinos mais impressionantes do planeta. É um país pequenininho, como eu falei, mas ele é gigante, Fernanda, em paisagens, organização, qualidade de vida e experiência. É um lugar onde você pode esquiar de manhã e à noite, finalzinho da tarde, curtir um pôr do sol super bacana em uma praia super deserta. Vamos para o nosso ouvinte entender,
Esse país é formado por 2 ilhas, a Ilha do Norte, e aí o destaque é para a cultura maori. A gente já viu os jogadores neozelandeses, eles fazem inclusive uma dança, né? Inclusive o futebol também, eles fazem uma dança maori, né? Tem muita atividade geotérmica nessa área, vinhos e muitas cidades bem interessantes. A Ilha do Sul, ela já tem mais montanhas, fiordes, lago azul turquesa, já muda um pouco o panorama. Fernanda, tem uma curiosidade da Nova Zelândia, são só 5 milhões de habitantes, imagina. Olha, e sabe um quantos Espírito Santo e meio. Então, e sabe quantos milhões de ovelhas o país já teve? 70 milhões. Tem mais, mas não é a história do Brasil que tem mais boi e vaca do que gente? Não é? E tem mais ovelha do que gente, lá na Nova Zelândia. Muito mais ovelha, porque a proporção da ovelha é pequena, né? Então tem muito mais. Já dizia o meu saudoso general Garcia, a ovelha é pequena, o rebanho não pode comparar com boi. Mas são 70 milhões, hoje tem um pouco menos, mas assim, é uma das maiores proporções de rebanho de ovelha em relação à população. O nível de segurança é altíssimo, as estradas são cênicas e tudo assim é muito impecável e organizado para o turismo. Na Ilha do Norte, Fernanda, o que a gente encontra muito lá? Cultura, vulcão e vinho, que também tem uma outra pegada aí que eu já vou falar sobre isso. A maior cidade do país, ela é conhecida como a City of Sails, ou seja, por causa dos veleiros, é Auckland, que não é a capital da Nova Zelândia, tá? A capital da Nova Zelândia é Wellington, mas a maior cidade, a principal, é Auckland. Uma outra cidade interessante nessa ilha é Rotorua. Aqui a gente vai encontrar muitos geysers, piscinas de lama borbulhante e muita cultura maori, que é a tribo, né, a tribo maori, que é um dos formadores, são originários desse país e tem também na Austrália. E uma das dicas aqui é um jantar típico à noite com apresentação cultural. Talvez uma das experiências mais assim, autênticas da Nova Zelândia seja esse jantar. Uma outra curiosidade, Fernando, é o Hobbiton, o mata-mata. Quem é fã de cinema, que assistiu O Senhor dos Anéis, tem um Hobbit, e ali foi filmado, é onde ficava a casa dele, aquela casinha pequenininha, e o turismo cinematográfico virou uma das maiores atrações e motores da Nova Zelândia. Agora você veja, um país que é maravilhoso, com essa riqueza cultural, cenários, o que de fato gera um filme de sucesso, fez com que o cenário se transformasse numa das maiores atrações da Nova Zelândia nas últimas décadas. Olha só, não foi só o Senhor dos Anéis não, tá? A série, a franquia, né? Senhor dos Anéis. Sim. Tem o Hobbit. Sim. Tem o Crônicas de Nárnia, também foi na Nova Zelândia. Então... E o Piano. Lembra do Piano? Piano, verdade, Fernanda. O Wolverine também foi filmado lá. Então, o Hobbit, que ele virou, no caso, um caso de sucesso. E também O Senhor dos Anéis. É muito, muito, muito impressionante. E eu estou te falando isso porque o fornecedor nosso lá teve dificuldade para atender o grupo, para encaixar o atendimento do grupo para visitar o Hobbiton. O Hobbit, porque a fila de espera nesse período, que é o período do verão, é altíssima, é gigantesca. É uma quantidade muito grande de pessoas visitando. E, coincidentemente, este ano coincide também com o Ano Novo Chinês, que eles viajam muito nesse período. Bom, Fernanda, e complementando Wellington, que é uma cidadezinha pequena, super charmosa, com museus, cafés, e aí completam
a Ilha do Norte. Na Ilha do Sul, a gente tem Queenstown, tá? Que é conhecido como a capital mundial da aventura. Aí tem o bungee jump, jet boat, paraquedismo. Inclusive, esse grupo vai fazer jet boat, que é aquelas lanchas de alta velocidade naquelas corredeiras. Então, é uma das atividades super legais, super seguras, mas é umas atividades que as pessoas fazem quando vão à Nova Zelândia. E também é conhecido pelas vinícolas, Fernanda. O Sauvignon Blanc da Nova Zelândia é referência mundial. E a gente toma aqui no Brasil o vinho branco, o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Pode deixar que quando eu estiver lá, vou tomar um em sua homenagem, vou mandar para você. Maravilhoso. E para o nosso pessoal todo que está aqui no estúdio. Bom, Queenstown ela é bem sofisticada, ela é organizada também, segura. Depois tem Milford Sound, que é um fiord. Essa ilhas do sul, Fernando, são onde tem uma pegada mais natureza pura. Então tem fiordes, dá para você fazer um cruzeiro entre as montanhas bem verticais, em que você consegue ter cachoeiras e ainda termina na Bahia, chegando a ter golfinhos. Então, assim, é muito legal. Tem o filme das baleias que foi filmado lá. Também, né? Olha só. Tem. Olha Vou descobrir aqui o nome, peraí, Encantadora de Baleias. Olha, viu? Foi no leste da Nova Zelândia. Porque você termina, você está no rio e você termina no mar e aí tem esse encontro. São cenários que mudam assim drasticamente. É muito bacana. O Lago Tekapo tem aquela famosa igrejinha perto do lago com aquele azul surreal. Nessa região do Lago Tekapo, Fernando, fica um dos melhores lugares no mundo para se observar estrelas. Tá? Tem os glaciais e tem a gastronomia, o Sauvignon Blanc, que eu acabei de falar. O cordeiro neozelandês, ele é considerado um dos melhores do mundo, a carne, tá? A gastronomia da Nova Zelândia, ela se destaca no mundo por ser uma gastronomia criativa, tá? E ao mesmo tempo sustentável. A Nova Zelândia, sem dúvida nenhuma, Fernanda, é um dos países que tem o turismo sustentável, referência no mundo inteiro. Tudo é muito organizado, limpo e sempre com muito respeito ao meio ambiente. Muito legal. Edson, também é um grande destino de intercâmbio, né? Sim, muitos brasileiros vão para intercâmbio. Teve essas informações práticas que eu vou falar agora, nós não precisamos de visto. E antes, Fernanda, vou até contar aqui, é muito engraçado isso. Antes, hoje precisa de uma autorização online antes de embarque. Antigamente não precisava, tá? Então, o brasileiro não precisa de visto, já vou dar a informação, se for ficar menos que 90 dias. Mas é necessário solicitar antecipadamente o NZTA, que é uma autorização online para você embarcar. A moeda é o dólar neozelandês e a melhor época para viajar, de novembro a março, que é o verão, quem quiser pegar uma pegada aí de natureza. Agora, de junho a setembro tem uma pegada de inverno, esqui, esporte de neve, enfim. Mas voltando a falar sobre os brasileiros não precisarem de voo, Fernanda, antes a gente tinha um voo com a Air New Zealand, que saía de Santiago e ia até Auckland. Hoje esse voo é feito pela Latam, que vai direto também. Inclusive é uma das rotas mais rápidas para você chegar lá. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas bom, enfim, quando começou esse voo, a Nova Zelândia tem um padrão altíssimo de vida. Muitos imigrantes saíam daqui do Brasil, iam para lá para fazer, sabe o que, Fernando? Trabalhar na colheita de maçã, no período da colheita de maçã. Então, como não precisava de visto, o brasileiro chegava em grande quantidade. E foi uma época que eu estava direto aí no Espírito Santo e eu recebi uma carta da Embaixada da Nova Zelândia falando sobre isso, que tinha detectado uma quantidade muito grande de pessoas do Espírito Santo embarcando para Nova Zelândia para a colheita de maçã e alertando que não podia, que a isenção do visto é para turista, não é para trabalho. Se fosse para trabalho, para orientar todas as agências, para orientar as pessoas a fazerem um visto de trabalho. Então, mas era todo mundo para conhecer a cidade, o país?
Não, essa galera ia para ficar, Fernando, Ah. para emigrar. Esse era o problema. Então tem muita gente do Espírito Santo lá? Tem muita gente. Agora, se dali, porque foi porta de entrada, depois que fixou ali, depois você vai para, aí já conseguiu as autorizações, aí muita gente depois seguiu para a Austrália, que tem também um padrão de vida e tem muito mais oportunidade de trabalho. A comunidade brasileira é muito grande, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Isso é uma curiosidade, porque eu achei estranho, né? Mas a gente foi detectar e realmente era uma quantidade bem interessante, porque todas as pessoas que queriam imigrar para os Estados Unidos, que não conseguia visto e não conseguia ir para a Europa, ela acabava indo para Nova Zelândia, porque era uma oportunidade. E quando vai chama o outro e vai embora. Entendi. Tem um ouvinte nosso aqui me perguntando da aurora na Nova Zelândia. Não é comum, porque é a aurora austral. Austral, tá? isso aí. Que é que fica no hemisfério sul. Exatamente. A aurora austral não é muito comum como é a aurora boreal. Mas os melhores lugares para se observar são do sul da Nova Zelândia, que é a Ilha do Sul, né? Do sul da Austrália e do sul do continente americano. E aí a gente está falando de Ushuaia, Punta Arenas, enfim, no extremo sul daqui da América do Sul, dessa região sul. Voltando aqui para falar de Nova Zelândia, Fernanda, é um destino assim, ideal para casal, para lua de mel, quem gosta de viagem de experiência e principalmente para o público 40 mais que busca conforto com aventura. Depois da pandemia, a Nova Zelândia assim, explodiu com força no turismo de natureza, longas viagens. E também é um destino que combina, Fernanda, a gente falou sobre isso aqui em um programa na CBN, com um novo perfil do turista, menos pressa, mais experiência. É um país onde assim, a natureza vai ditar o ritmo da vida, sempre. E não é apenas uma viagem. Eu penso que é uma transformação de visão, de perspectiva. Viver a Nova Zelândia é mais ou menos isso. Tem um ouvinte nosso aqui, o Alex, está dizendo que ele conhece gente que está trabalhando na colheita de maçã em Nova Zelândia. Viu? Tá vendo? A carta. E olha que isso deve ter, Fernando, uns 20 anos, tá? Ou mais. Essa carta da embaixada não estava errada, não. Mas, enfim, é um país de alto padrão de vida. E é o que você falou também, muitos intercambistas, muitas pessoas que vão estudar inglês vão para Nova Zelândia. Nossa, todos os meus sobrinhos que fizeram intercâmbio escolheram Nova Zelândia. Então, porque tem um custo legal, as pessoas se sentem bem, o clima é muito parecido com o nosso aqui do Brasil, né? Verão com muita atividade, tem inverno também, mas lembra muito o Brasil. E esse voo, voltando a falar sobre o voo, é muito interessante. A Nova Zelândia e a Austrália estão na Oceania. Então, para você chegar lá, ou você vai para os Estados Unidos para descer, ou você vai para a Europa, cruza, ou vai para o Oriente Médio e desce. Então, só para o nosso ouvinte comparar voo. Vitória, São Paulo, por exemplo, se for pelo Oriente Médio. Dubai. São Paulo, Dubai são 15 horas. Dubai, Auckland, são 17. Então, nós estamos falando aí de 32 horas de voo. Só de voo, tá? Fora o tempo de conexão, essas coisas todas. Por Santiago, São Paulo e Santiago são 3 horas de voo. E Santiago, Auckland, são 11 horas de voo. Então, nós estamos falando de 14. É menos tempo de voo do que um São Paulo, Dubai, que seria a primeira perna. Então, por que é mais curto? Porque a companhia aérea, ela aproveita a curvatura da Terra. O avião, ele sai de Santiago, que faz essa etapa, em vez de ele cruzar direto para Nova Zelândia, que seria o que a gente pensaria, ele desce em direção à Antártica e ele cruza por baixo do polo da Terra. E ele bordeia a Antártica e ele vai sair já ali na Nova Zelândia, que está do outro lado. O Edson, e o custo dessa viagem?
a Nova Zelândia não é um destino barato, tá, Fernanda? Mas, ao mesmo tempo, é um destino que cabe no bolso. Tem que se programar. Ela tem um preço muito parecido com as viagens que são para a Ásia, de um modo geral, para o Japão, para a Coreia, enfim. Uma passagem aérea, dentro de um pacote, vamos falar em uma tarifa de pacote, você vai encontrar na faixa de uns 1.600, 1.500 dólares na baixa temporada. Pode até encontrar um pouquinho menos, mas a média vai ser em torno de 1.700 dólares a passagem. Agora, uma semana na Nova Zelândia, vamos botar aí, ficando em hotéis, botar no padrão aí 4 estrelas, que é médio, nem para cima, nem tanto para baixo. Com os passeios, visita, vai custar em mais ou menos uns 2.500 a 3.000 dólares. Uhum. Então, para quem se programar de fazer uma semana, é essa mais ou menos a tarifa. Normalmente, os turistas que vão à Nova Zelândia, eles acabam fazendo uma esticada e indo à Austrália, que aí é um pouco mais caro ainda, mas o preço da passagem não vai mudar, porque a gente já falou na Latam, a Latam voa para Auckland, na Nova Zelândia, e também voa para 2 cidades na Austrália, com voos diários. Então tem conexão. E, logicamente, todas as outras companhias que a gente acabou de falar, via Dubai, via Doha, via Europa, via Estados Unidos, tem muita opção de voo. É isso. E o voo mais longo do mundo está para sair do papel, que é o voo de Sydney ao Rio de Janeiro. Eles estão, a Qantas, que é a companhia aérea na Austrália, vai testar agora um voo, logicamente com escala, porque ele não consegue fazer hoje, e é com um A380, um voo de Sydney para São Paulo, que vão fazer um teste. Que legal. Vai ser bom, né? Mais opção de voo para a gente ir para a Ásia. Mas é um destino que, mesmo muito longe, com essa rota, ele não fica tão longe assim. É praticamente um voo de São Paulo a Santiago 3 horas e mais 11, 12 horas até a Nova Zelândia. É praticamente um voo daqui de São Paulo para qualquer cidade da Europa. Mesmo número de horas aí vai gastar um voo. Entendido. Aproveite bastante seu carnaval, boa viagem também e até o próximo Viagem na CBN aqui conosco, hein? Isso, e eu já devo, na próxima viagem eu devo estar na Austrália, viu? Provavelmente, não sei se Saulo eu ainda estarei na Nova Zelândia, mas a gente vai estar em algum lugar do mundo. Conte-me tudo na próxima, hein? Bom carnaval para você e todos. Beijo para você. Beijo.